Sexta-feira, 24 de agosto de 2012, está começando ao vivo para todo o Brasil, pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o tema do nosso programa de hoje é exatamente aquilo que está paralisando o país, pelo menos é o que a gente vê na grande mídia. As greves estão espalhadas em várias categorias do funcionalismo público federal e algumas também alguns funcionários públicos estaduais também estão parados. Muita gente está sendo incomodada por isso e nós vamos discutir não os méritos dessas greves todas em si, não as questões salariais, mas e sim o conceito de greve como um todo. Será que a greve ainda é um instrumento eficaz para os trabalhadores reivindicarem os seus direitos? Quem é que sai prejudicado realmente com uma greve? Quem que se incomoda com ela? Quem é que toma alguma atitude? Qual é o propósito? O que os trabalhadores buscam? E você, sendo trabalhador, o que você faria para brigar por melhores salários, por melhores condições de trabalho, eventualmente? E que tipo de greve que você acha que seria simpática, que você até apoiaria, que você daria realmente sua solidariedade aos trabalhadores que estão paralisados? Nós queremos saber as suas opiniões, as suas perguntas também aqui para o programa. Você pode ligar já a partir de agora para o 0800 619 619. É uma ligação gratuita. Você também pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. É tudo junto, sem cedilha, sem tio, viu? Do jeito que escreve em internet. E se você usa o Twitter, você também pode mandar uma mensagem para o nosso nome de usuário, @participaçãopop, que nós vamos monitorar tanto o nosso endereço aí, né? Todo esse nome de usuário, todas as menções ao @participaçãopop, como também as menções à hashtag greve, né? É a tralhazinha, né? O sustenido, enfim, o joguinho da velha, aquele símbolo que se chama, ninguém dá o nome certo para ele. E nós vamos monitorar essa hashtag aí, né? Com esse símbolo, a redinha ali, o jogo da velha, greve. Nós estamos de olho, tudo que você mandar a gente vai discutir aqui no programa e nós temos convidados para responder as perguntas, para comentar essas opiniões. Temos aqui o professor Amarildo Baesso, que é sociólogo também, né? Professor de Gestão Pública na pós-graduação do Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB. Bem-vindo, professor Amarildo. Uma boa tarde a todos, boa tarde Fabrício, boa tarde Sérgio, boa tarde aos que nos veem e nos ouvem. Maravilha, espero que o senhor goste do programa. Nós temos aqui o Sérgio Ronaldo da Silva também, que faz parte da Direção-Geral da Confederação de Trabalhadores do Serviço Público Federal, a CONDICEF. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos os participantes aqui da TV Câmara e o nosso amigo aqui, Amarildo. Beleza, maravilha. Tô vendo, o clima vai ser amistoso aqui no programa e espero que a gente consiga realmente contribuir de alguma forma para esse debate aqui, né? Que no final da participação a gente tenha uma contribuição para dar. E nós vamos ter também as opiniões, as perguntas das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, exatamente agora, enquanto o programa está rolando, e vão ser entrevistadas pelo meu amigo Sandro Faria. Oi, Sandro. Exatamente agora mesmo, Fabrício. Tudo bem aí? Beleza, por aqui tá tudo certo. Aí no centro, você está perto da rodoviária de Brasília, né? Exatamente. Nós, uma vez, estamos aqui localizados no centro, na região central de Brasília. Faz uma tarde linda em Brasília, como, aliás, essa época nós temos um grande período de tardes bonitas, secas, é verdade, mas são tardes lindas. Aqui perto nós temos uma espécie de centro de atendimento ao cidadão, onde são emitidos vários documentos, como por exemplo carteira de identidade, carteira de motorista e passaporte. Eu, por exemplo, tenho dois amigos, por coincidência ou não, que tentaram a emissão de passaporte essa semana e não conseguiram. Quer dizer, vários setores desses estão afetados, a gente deve conversar sobre isso ao longo do programa e eu prometo para você que daqui a pouco eu volto. A gente vai tentar falar com algumas das pessoas que estão aqui na rua passando agora para a gente ouvir um pouquinho mais dessas histórias de problemas aí que a greve pode estar acarretando para as pessoas. Beleza, Sandro. E ainda mais o pessoal aí que depende de ônibus, né? Em Brasília a gente vive, como em todas as grandes capitais do país, greves de transportes coletivos e as pessoas entram... É praticamente o caos urbano quando acontece uma greve de metrô ou de ônibus, né? Então você vai, com certeza, vai encontrar gente para comentar isso aí, né, Sandro? Daqui a pouco, então, quando você tiver alguém, chama a gente, tá? Ok.
Grande abração, daqui a pouco a gente volta aí. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal que acompanha o Participação Popular, entrou em contato com a gente aqui. Um abraço especial para o Devanir de Oliveira Gonçalves, do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. O Devanir sugeriu alguns convidados possíveis para esse programa de hoje, que nós estamos discutindo as greves, né? Ele sugeriu o José Dari Krain, o professor Márcio Postman, o professor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, mas, infelizmente, Devanir, a gente não teve como fechar com eles, né? A gente tentou aí, mas houve alguns problemas, não foi possível. E nós temos aqui outros convidados muito especiais que com certeza vão abrilhantar o programa tanto quanto as suas sugestões. Mas valeu mesmo aí pela iniciativa de tentar colaborar aqui com a gente do Participação Popular. Mandar um grande abraço também para o pessoal que participou, que mandou perguntas e comentários para o nosso programa do dia 17 de agosto sobre a Lei Maria da Penha, né? Um abração então para Laucimar de Vasconcelos, de São Paulo, capital, para a dona Dirce Pelágio, de Saquarema, Rio de Janeiro, que está sempre com a gente. Tenho certeza que a dona Dirce está vendo a gente. Um abração, dona Dirce. E a Solange Barão, de Campo Largo, do Paraná, que é psicóloga, escreveu sobre uma experiência que eles fazem lá no município, o judiciário, junto com a prefeitura, né? Uma experiência ligada à questão do álcool e da violência doméstica. É muito interessante a mensagem, Solange. A gente vai tentar colocar você em contato com a participante do programa, né, que você pediu. Vamos lá, então, para o nosso programa de hoje. Vou começar aqui com o professor Amarildo Baesso, que é sociólogo, né, professor de gestão pública. Professor Amarildo, qual é o intuito de uma greve? Vamos discutir o conceito greve, né, como um todo. Qual é o intuito? Quem que deve ser incomodado por uma greve? O que se busca realmente, assim, né? Quem que se busca incomodar ou prejudicar? Bom, a greve é um dispositivo que já tem aí mais de 2 séculos, né? Mais de 200 anos, tem muito a ver com a Revolução Industrial, né? E é uma forma que os trabalhadores encontraram para fazer valer os seus direitos. É uma forma, inicialmente no setor privado, né, de fazer com que os patrões, ao menos, se sentassem em uma mesa para poder negociar, né, questões trabalhistas, não só salariais, mas questões de condições de trabalho, jornada de trabalho foi um dos primeiros tópicos, né, a serem discutidos. Com o passar do tempo, isso e a importância que o Estado ganhou, né, no sentido de prestar serviços ao cidadão, ela se estendeu também ao setor público. Nós temos também os trabalhadores no setor público e é também um dispositivo utilizado para, de alguma forma, convencer aqueles que dirigem o Estado em nome da sociedade a abrir diálogo, discutir essas mesmas questões, salário, condições de trabalho, enfim, também no setor público. Uhum. Sérgio Ronaldo da Silva, que faz parte da direção-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. A gente estava conversando aqui antes do programa, você me falou que são 26 categorias do funcionalismo público federal que estão paralisadas, mais algumas nos estados, dá um pouco mais de 30 categorias em greve no país, né? A gente vê uma repercussão muito negativa das greves na grande imprensa, né? Na grande mídia, que não é segredo para ninguém, muitas vezes é ligado a grandes grupos econômicos, então espera-se realmente, seria uma surpresa se fosse o contrário. Mas, em termos de opinião pública, vocês já têm algum levantamento sobre esta greve que está acontecendo agora, ou sobre alguma outra greve passada, sobre a repercussão, como que o público reage a essas greves? Existe algum levantamento sobre isso, ou pelo menos alguma preocupação sobre isso? Fabrício, o que é que acontece? A greve no serviço público, ela nunca é bem vista pela sociedade. Primeiro porque é parte prejudicada com o processo da greve. Mas sempre a greve, quando ela é deflagrada, ela é utilizada pelo conjunto dos servidores de suas organizações como último instrumento após um processo exaustivo de diálogo ou de negociação que tenha sido frustrado. Nós temos essa convicção de que a sociedade é uma das partes que é prejudicada com o processo de greve, porque a sociedade é quem paga, através de seus impostos, o salário do conjunto dos servidores. Mas há de se convir que
todo o processo de greve, imbuído dentro da pauta de reivindicações desse conjunto de servidores. Então, lá a melhoria de condições de trabalho, prestações de serviço, a reposição da força de trabalho, que hoje também, inclusive, continua precária. E apesar de Falta tudo... de concursos públicos. Falta de concurso público, a reposição da força de trabalho. E apesar de tudo, hoje o serviço público está deficitário não só por conta da questão da greve. Ele já vem com problemas de essa ausência de instrumentos mais consistentes, mesmo sem a greve acontecer. Então, é uma das lutas para que esses servidores possam estar atendendo a contento essa população que paga os salários desses servidores com mais qualidade, com capacitação, com qualificação, mas também com remuneração adequada para que não aconteça os maus feitos que acontecem hoje em dia em alguns setores da administração pública federal, bem como de outros setores do município e estadual também. Uhum. Vamos dar um pulinho no centro de Brasília, que o Sandro Faria já tem alguém aí para participação popular. É isso, Sandro? Isso aí, Fabrício. Eu consegui parar aqui a dona Ângela Kitschke. Eu até pedi para entrar logo, porque ela está super com pressa, está com medo de perder o ônibus dela, Fabrício. Na verdade, ela perdeu muito tempo agora numa fila que ela vai contar para a gente qual que foi, que ela enfrentou, e a ponto de ela não pode perder o ônibus dela de jeito nenhum. Dona Ângela, o que a senhora viveu nessa manhã de hoje? Não, eu vivi um caos dentro da Receita Federal. Muita gente que estava remarcada ontem. Ontem foi tudo que já estava já mais de não sei quantos dias remarcada, e chegamos lá, o sistema estava fora do ar. Aí ficamos esperando, aguardando horas lá para ver se voltava, não voltou. Aí conseguimos remarcar para hoje, mas você já perdeu o dia. A senhora estava me contando antes que a senhora é pensionista e também tem um trabalho como autônoma. Quer dizer, para a senhora, tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Se eu não trabalho, se eu não ganho, fico sem receber. Eu não tenho um salário fixo que eu possa contar com ele todos os meses. Eu dependo do meu trabalho, da minha agilidade nas vendas. Eu não posso perder 3, 4 horas esperando para ser atendida. A senhora, quando chegou lá ontem e hoje, viu essa situação, tinha muita gente reclamando, dona Ângela? Muita gente reclamando mesmo. Várias pessoas reclamando. Inclusive gente que eu vi, que uma senhora que me relatou, que ela estava com os pagamentos em dia e colocaram ela na dívida ativa e ela estava lá para resolver. E era descontada em folha. É tudo isso. Então eu estou achando que está ficando assim, está virando um caos. É greve para todo lado. Hoje a Polícia Civil já entrou em greve. Quer dizer, a gente não temos segurança, não temos mais saúde, não tem mais nada. Isso que eu ia perguntar para a senhora, quer dizer, além do transtorno que a senhora sofreu na Receita Federal, a gente ouve, né, de outros setores, de outras categorias que também estão em greve. A senhora acha que a senhora se preocupa com o fato de que isso pode virar uma bola de neve, de repente está todo mundo em greve e a população ficar à mercê dos serviços que merece? Já virou. O sistema está um caos. Para todo lado que você depende, você é de órgãos públicos, você não encontra. Você tem que ficar horas para ser atendida, um passa para outro, ninguém te dá uma explicação exata. Eu acho que isso aí é um abuso, inclusive, com o ser humano, com o contribuinte, porque nós somos contribuintes. Se eles estão lá, nós estamos pagando para isso. Tá certo, dona Ângela. Ô, Fabrício, eu vou voltar aí para você, porque eu não posso segurar a dona Ângela muito mais tempo aqui, não, senão ela vai perder o ônibus dela e a culpa vai ser nossa. Não, de jeito nenhum. Deixa ela aí lá, dona Ângela. Muito obrigado aí. Obrigado, pela pergunta, pela colaboração. E então, a gente vê essa revolta aí, professor Amarildo, e também junta a revolta aí da dona Ângela com a sugestão, por exemplo, que o Wesley Barros mandou para a gente pelo Twitter. Agora, né, ele falou, parabéns pelo tema, acredito que se os grevistas passassem a tomar medidas de liberar as catracas, não seria eficiente para todos. Ele está falando das greves do transporte coletivo, por exemplo. Essa medida de liberar as catracas, junto com essa revolta toda da dona Ângela. Existiriam formas alternativas de protesto? Elas são aplicadas em outros lugares do mundo? O senhor tem conhecimento? Não, existem muitas formas de protesto. Eu acredito, no entanto, que ainda nos dias de hoje, a greve é um instrumento importante. É difícil a gente acreditar que os trabalhadores vão abrir mão desse instrumento. A Organização Internacional do Trabalho, inclusive, tem promovido no âmbito internacional discussões sobre greve no serviço público, o que redundou aí na Convenção 51, da qual o Brasil é signatário.
A grande questão para mim é que o trabalhador do setor público, por todos esses motivos que acabamos de ouvir, é um trabalhador especial, né? Ele atua em serviços, enfim, que a sociedade são muito caros à sociedade. Então a greve precisa ser, de fato, o último recurso. E para isso, quer dizer, há necessidade dos atores envolvidos, aí no caso, principalmente o governo e os sindicatos, mas com a participação da sociedade, do parlamento principalmente também, encontrar formas de negociação pré-greve para que a greve seja, de fato, o último recurso e que ela não dure tanto tempo como costuma demorar no Brasil. Greves de servidores públicos em outros países, principalmente nos países da Europa, elas acontecem em 2 dias, no máximo. 2 dias é considerado já uma greve longa. Não é tão comum acontecer, mas quando acontece também é uma grevona geral. É uma greve geral, né? Normalmente tem a adesão de todos os trabalhadores e o governo também tem a responsabilidade de uma resposta mais imediata, né? Porque no setor público é isso que a gente viu, quer dizer, o cidadão é aquele que mais diretamente vai ser afetado e mais rapidamente vai ser afetado, né, com as consequências de um movimento como esse. Vou perguntar aqui para o Sérgio, então, Sérgio, houve negociações prévias de todas essas categorias? Porque isso é uma coisa que ninguém fica sabendo. As pessoas só sabem quando a greve já está na rua, já parou o serviço. Houve essas negociações? Houve alguma tentativa de se criar uma outra forma de reivindicação antes de chegar na greve, que seria o último recurso? Olha, Fabrício, nós estamos convencidos de que o governo Lula perdeu uma grande oportunidade de evitar esse batalhão de greves. Só de 2003 até 2010, dados do DIEESE, no setor público foram 248 greves. Isso para nós é muito. Agora, por quê? O governo faz entendimentos com os servidores, faz acordo de forma exaustiva, reuniões longas e, evidentemente, na hora de cumprir, não cumpre. Isso veio desde o governo Lula? Isso vem desde o governo Lula. No governo Dilma, só para dar um exemplo, do dia 6 de março deste ano, quando o secretário de Relações do Trabalho assumiu, até a data de hoje, já são mais de 200 reuniões. Há certos acordos, há certas negociações, quando é para colocar no papel e cumprir, não cumpre. Então, da nossa parte, existe uma forma importante e uma posição muito firme de negociar. O problema é que o outro lado não tem a determinação de cumprir o que negocia. Nós achamos que é possível evitar esse caminhão de greves que acontece no país. Nós passamos os últimos 3 anos do governo Lula, que foi 2007, 2008 e 2009, em 2010 era para ele encaminhar, negociando uma proposta de regulamentação de resoluções de conflito, que é o direito de greve, direitos sindicais no serviço público e negociação coletiva. Evidentemente, a ministra que assumiu no governo Dilma, Mira Belchior, está há 1 ano e 8 meses com essa proposta na gaveta e não encaminha para o Congresso. Nós temos convicção que se essa proposta fosse encaminhada e aprovada pelo Congresso Nacional, 70% desse movimento grevista seria evitado, porque, evidentemente, as duas partes iam ter direitos e deveres a cumprir dentro de um processo de negociação. Hoje, infelizmente, o servidor só tem deveres a cumprir, mas quando chega na hora de o governo cumprir com seus deveres também, ele coloca uma pedra em cima e, infelizmente, não resta outra saída ao servidor aí para esse último momento e último estágio, que é a greve. Já que você falou, Sérgio, nessa questão de direitos e deveres de regulamentação, a gente vai falar com o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. O deputado já está na linha com a gente? Já estou. Ô, deputado, bem-vindo mais uma vez aqui ao Participação Popular. Alegria estar participando de novo TV Câmara. Maravilha, alegria nossa. E o senhor apresentou um projeto, né, de decreto legislativo para revogar aquele outro decreto do governo federal que permite a contratação de servidores estaduais e municipais para substituir os grevistas, né? Exatamente. O decreto 7.777 da presidente Dilma é um decreto inconstitucional. Ela não pode utilizar, em caso de confiança e de poder de fiscalização, funcionários terceirizados.
E, na verdade, nós sabemos qual é o objetivo da presidente. O objetivo da presidente é, além de terceirizar, é precarizar o serviço público. Por isso, apresentei um projeto de decreto legislativo para revogar o decreto dela e ver se o governo toma vergonha na cara e vem negociar com os trabalhadores. Agora, deputado, a gente tocou nesse assunto aqui da regulamentação, e desde a Constituição de 88 se previa uma regulamentação sobre o direito de greve. Houve já a regulamentação para o setor privado, né? Mas para o setor público até hoje não. Inclusive tem uma proposta de 2001, por exemplo, né, que tem 9 apensados, está parada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Por que que esse assunto não evolui no Congresso? Um dos projetos de regulamentação, quem apresentou fui eu. E, na verdade, quem não deixa fazer a regulamentação é o governo. E o governo não quer que regulamenta para poder usar o poder de força e tentar atropelar o servidor. Não é assim, não. Durante todo esse período de paralisação, você não viu nenhuma autoridade do Ministério do Trabalho procurar uma negociação para tentar paralisar esse movimento. O Ministério do Planejamento é o maior culpado dessa paralisação, porque não negocia, não conversa, não faz reunião e acha que pode atropelar todo mundo. E desse jeito não vai resolver a questão, não. Uhum. Bom, e deputado, a gente está discutindo também aqui a possibilidade de haver formas alternativas de protesto dos trabalhadores. E a gente já teve aqui no Participação Popular algumas discussões, por exemplo, sobre transporte coletivo, em que o assunto foi levantado, e essa ideia, por exemplo, da catraca liberada, que é o que realmente incomoda os patrões, ao contrário dessas greves em que a gente vê dono de empresa em cima de caminhão de som, se falou que os trabalhadores não fazem isso realmente porque eles são obrigados a pagar depois os prejuízos. A greve não. A legislação brasileira poderia, de alguma forma, permitir alternativas realmente, como a gente vê às vezes, distribuição de leite, catraca liberada no metrô, no ônibus, esse tipo de coisa. Seria possível fazer um reconhecimento legal disso? É possível a gente fazer um projeto que pense nas compensações do período de paralisação, mas o governo não tem que atrapalhar. Lembrando que Lula chegou à presidência da República por ser líder sindical fazendo greve. E também vários ministros que estão hoje no governo, prefeitos de outras cidades, foram presidentes de CUT, de sindicatos. Então, chegaram onde chegaram por fazer greve. E agora ficam abominando greve, tem que negociar e não impedir greve. E por que o senhor acha que houve essa guinada, deputado? Porque até recentemente foi divulgado que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso até elogiou a forma com que o governo está agindo nessa greve agora. O que foi que aconteceu nesse meio de caminho, então, para haver essa mudança que o senhor está falando? A culpa maior foi da Mira Belchior, disse que não ia negociar com ninguém, não ia conversar com ninguém. A presidente Dilma disse que não tem recurso e, portanto, joga a culpa na crise internacional. Fizeram pouco caso do servidor, e o servidor do Serviço Público Federal, na sua grande maioria, é servidor esclarecido, sabe? Que tudo isso é desculpa e é jogo de empurra. E por isso o governo está tomando o troco que merece tomar por falta de habilidade. Tá certo. Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular mais uma vez, deputado. Obrigado a você, Padrinho, seus participantes, conte sempre com a gente. Participação Popular é o que falta nesse país. Tá certo, é verdade. Muito obrigado, deputado. Grande abraço para o senhor. Vamos dar um pulo lá ao centro da cidade, ao centro de Brasília, com o Sandro Faria. É isso que nós estamos trabalhando, né, Fabrício? Pois pra é. fazer a participação popular fluir mesmo. Olha, eu estou aqui agora com o senhor Davi Albuquerque. Ele tem 51 anos e é assessor jurídico e mora no Cruzeiro Novo, que é bem pertinho aqui do centro de Brasília. Seu Davi, é o que nós temos perguntado para as pessoas que estão passando por aqui. O senhor conhece algum caso específico ou de alguém que tenha sofrido algum transtorno por conta dessa onda de greves que o Brasil está atravessando agora? Com certeza, com certeza. Não vamos muito longe não, vamos no entorno de Brasília, Cidade Ocidental, Lusiânia, Novo Gama, Pedregal, entendeu? Onde está existindo a greve dos policiais civis há quase 50 dias de greve, onde as pessoas estão sendo assaltadas, assassinadas e não conseguem registrar uma ocorrência devido à greve. Mas se todo mundo que tem visão parar para ver, parar para pensar, quem tem um grau de conhecimento, o Brasil, se brincar, vai ser uma Grécia na vida. O funcionalismo público na Grécia parou total. E quem sustenta o país são os funcionários públicos. Mas o culpado disso não são os funcionários públicos. Por quê? São os governantes, governo federal demagogo,
governo estadual demagogo, e sem contar que os policiais militares e policiais civis de Brasília, Polícia Federal, são os mais bem pagos do país e estão em greve. O senhor está falando aqui hoje, por exemplo, nós temos, né, os militares, os policiais civis de Goiás já estão em greve há algum tempo. Os de Brasília entraram em greve hoje, por acaso? Não, com certeza, entraram em greve hoje por quê? Porque querem melhores salários e ganham bem. Sou a favor da greve, sim. Ninguém procura ajudar a polícia do estado, principalmente o estado do Goiás. Um estado demagogo e omisso, totalmente com os policiais militares e civis do estado, tá? O governo federal é o culpado disso, vai ser efeito dominó. Efeito dominó por quê? Porque a Polícia Federal está em greve, Receita Federal está em greve, Anvisa está em greve, vai parar geral. Daqui a pouco o Brasil vai ser uma greve, vai ser uma Grécia na vida, porque vai puxar o caminho, efeito dominó dos funcionários públicos. E o culpado, e ratifico novamente, a Polícia Militar do Estado de Goiás, a Polícia Civil do Estado de Goiás, são duas polícias sofridas e totalmente menosprezadas pelo governo federal e pelo governo estadual. Senhor Davi, eu agradeço a sua participação. Até pergunto aí no estúdio, né, Fabrício? Pedi para você falar aí com os nossos entrevistados. Essa previsão que ele fez, bastante, eu diria, grave, né? Quer dizer, a gente viu os transtornos que a Grécia, por exemplo, foi o exemplo que ele deu, que o país viveu agora recentemente. A gente sabe que também tem uma questão econômica muito forte. Queria saber deles aí se eles veem assim também esse cenário agora. Inclusive essa pergunta, essa questão, essa comparação que foi feita aí pelo Davi, né, que até é um cara muito politizado aí, né, é compatível com um e-mail que a gente acabou de receber aqui do Milton Francisco Moreira. Ele não disse de onde é, mas ele também falou, né, que aqui no Brasil nós estamos querendo fazer como na Grécia. Eu vou perguntar aqui para o professor Amarildo, que é sociólogo, se existe realmente esse contexto de crise internacional que justifique não se mexer com negociação salarial do funcionalismo público e essa possibilidade do Brasil virar uma Grécia também. Olha, Fabrício, eu acredito que não. A Grécia hoje passa por uma crise violenta, a Europa passa por uma crise violenta e, de certa forma, quer dizer, a saída que a Grécia tem buscado para a crise é uma fórmula já conhecida nossa no Brasil, inclusive, na América Latina toda, né? Dos anos redução dos gastos públicos e redução do tamanho do Estado, corte de gastos correntes, o que, no meu modo de ver, não é a melhor saída, mas lá é uma imposição da União Europeia para o auxílio, e por esses motivos que eu acabei de falar, isso recaiu fortemente sobre os funcionários públicos. Então, e a reação também foi uma reação bastante forte. No caso do Brasil, as greves têm, no meu modo de ver, estão muito relacionadas à reposição de perdas inflacionárias e estão relacionadas também a algumas distorções que existem entre servidores com perfis semelhantes e com condições de remuneratórias distintas, né? Eu acredito, até acompanhei um pouco isso durante o governo Lula, principalmente. Houve, sim, eu acho que é importante frisar isso, um esforço de corrigir algumas dessas distorções, mas muitas distorções ainda permanecem, né? Então, eu acho que para reduzir esse é um outro aspecto importante, quer dizer, é você construir condições de mais justas, vamos dizer assim, principalmente de estrutura remuneratória no âmbito do poder público. Entendo que há iniciativas nesse sentido, mas é um processo longo mesmo, é um processo que nós precisamos avançar bastante nele. O Gilmar Ribeiro da Silva, servidor público federal, mandou para a gente um e-mail antes do programa, né, durante a semana, falando que o melhor jeito de garantir o direito de greve do trabalhador sem prejudicar a população é evitando a greve. O governo tem que cumprir o dispositivo previsto na Constituição Federal, artigo 37, inciso 10º, que é a parte que fala da remuneração dos servidores públicos, né, que deve ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso e assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa sugestão
do Gilmar Ribeiro da Silva. Estão chegando aqui também comentários diversos aqui pelo 0800-619-619. O Rafael Antunes Vieira, de Bambuí, Minas Gerais, fala: por que esperam ficar de greve para dar aumento? Porque se desse o aumento antes, não teria necessidade das greves, o Brasil não ficaria prejudicado. Deixa eu ver quem mais aqui. O Adevair Benedito, de Cornélio Procópio, Paraná, fala: eu gostaria de dizer que acho um abuso muito grande funcionários públicos participarem de greve, não respeitando, não pensando nas pessoas que pagam seus impostos e precisam dos serviços públicos. Acho que eles têm direito à greve, porém não deve ter nenhum impacto no dia a dia dos cidadãos. Perguntar então aqui para o Sérgio Ronaldo, em cima desses comentários, né? Tem gente a favor, tem gente contra, Sérgio. A gente vê que é a questão polêmica e o cidadão se sente prejudicado. Existe no Brasil alguma cultura de se pensar uma forma diferente, assim, um jeito de fazer protesto por melhorias de salário, de condições de trabalho, que não atinjam tão fortemente o cidadão? Existe, Fabrício, existe. Tanto é que em 2011, esse conjunto de entidades que representa a força de trabalho do Executivo, Legislativo e Judiciário, que são 31 entidades, tivemos várias formas criativas de protestar e de tentar sensibilizar os governos das três esferas, Legislativo, Judiciário e Executivo, de negociar de verdade. Fizemos 4 marchas aqui em Brasília, marchas consistentes de protestos, colocando os servidores nas ruas, mas, entretanto, sem fazer greve. Não surtiu efeito. Por que não? Porque, evidentemente, o governo não se sensibilizou. O governo hoje ele está com uma visão de que a crise existe e o único setor que tem que ser penalizado neste país são os servidores públicos. Então, os servidores públicos determinaram que não vão pagar por esta crise. O governo alega que, por conta da crise, não tem condições de dar reajuste para os servidores, nem tampouco vinha alegando, hoje, depois da greve, está cedendo um pouco, que não tinha nem como corrigir a infração desses setores. Mas o noticiário econômico dizia que o Brasil não estava em crise. Né? Pois é, a própria presidente foi lá fora, vendeu uma imagem deste Brasil dizendo que estava 300% para enfrentar a crise. Agora não vai utilizar o servidor público, nem o serviço público, como toalha para enxugar a questão da receita e ficar dando benesses para outros setores. Então, o problema não é financeiro, o problema é político, porque se tem dinheiro para dar para o agronegócio, como foi concedido 115 bilhões, foram concedidos em isenções fiscais e desonerações da folha de 2011 até agora, mais de 157 bilhões. E agora saiu um outro pacote aí de 133 bilhões para a questão do incentivo das empresas, que inclusive foi muito elogiado aí por setores que vêm se beneficiando, e, entretanto, o servidor público ficar sempre como o vilão da história. Então, nós cansamos desse discurso, de tentar jogar a sociedade contra os servidores e a gente ficar sempre como o vilão da questão. Então, nós cansamos disso e é por isso que, em 2012, o governo Dilma está enfrentando uma das maiores greves, que, infelizmente, a intenção não é prejudicar a população nem a sociedade, mas não restou outra alternativa é esse conjunto de servidores para desmistificar esse discurso que o servidor público e os serviços públicos são os vilões da crise e quem tem que pagar por ela. Eu tenho uma curiosidade relacionada àquela greve dos bombeiros, que, se não me engano, foi em 2011, né? No Rio de Janeiro, exatamente. No Rio de Janeiro. Mas antes da gente entrar nessa questão, vamos falar com uma grevista que está lá com o Sandro Faria. É isso mesmo, Sandro? Você está com alguém que está aí brigando pelos seus direitos? Quase isso, na verdade. Eu estou aqui com a Kelly Cristina. Ela, na verdade, é terceirizada do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que está de greve, né, Kelly? Sim, está de greve e está causando um transtorno. Eu sei que eles, né, estão pedindo, que realmente eles acham que, né, o governo tem que pagar realmente o que eles precisam, só que atrapalha também a vida não só dos terceirizados, de todos os funcionários, porque eles invadem o prédio, eles fazem batucada dentro do prédio, eles fecham, fazem barreiras nos elevadores de lá para poder... Então, assim, o prédio são 23 andares. Você imagina quem trabalha lá no último andar para ter que ir de elevador? Quer dizer, indiretamente... É difícil. Direta ou indiretamente, a greve acaba afetando até quem está trabalhando e tudo mais. Afeta bastante, porque, assim... Realmente, eles estão reivindicando uma coisa que é deles, só que assim, nós também não podemos pagar por essas coisas, entendeu?
É difícil, afeta bastante. Há dias que a gente, não digo esse mês, mas no mês de junho, eles fecharam o prédio por mais ou menos 3 dias. Não consecutivos, mas fecharam e nós não podemos trabalhar. Então, assim, quem tem empresa, acaba a gente pagamento de nota, então atrapalha tudo, na verdade, né? Você, especificamente falando, né, dessa área de reforma agrária, que é uma área bastante delicada ainda no nosso país, a gente que mora em Brasília, trabalha na esplanada dos ministérios e vê o quanto essa área acaba sofrendo muitos protestos, a gente sempre vê os trabalhadores sem terra fazendo protesto aqui. O INCRA acaba sempre tendo alguma situação dessa? Quer dizer, vocês acabam sempre passando por algum tipo de protesto dessa maneira? Já não deu para acostumar ainda, não? Não deu para acostumar. Geralmente eles pegam a gente também de surpresa, né? Quando não é alguma greve, é a reforma agrária mesmo, o MST, que está aí lutando pelo que eles acham que tem direito, né? Tá certo, Kelly. Obrigado pela sua simpatia, pela sua entrevista também. Manda aí para o estúdio novamente, Fabrício. Beleza, Sandro. O Milton Moreira mandou pra gente um e-mail agora há pouco, explicou aqui que ele é de Torres, Rio Grande do Sul. Grande abraço, então, Milton, para você e para todo mundo aí da sua cidade, da cidade de Torres. Vou falar aqui com o professor Amarildo, mais uma vez, vamos voltar àquela questão assim, que tem até um pouco a ver com o que a Kelly falou, né, que o pessoal que está lá dentro até se sente prejudicado, no caso do INCRA, né, os funcionários, ela é terceirizada, ela tem que trabalhar ali e ela se sente prejudicada por aqueles que estão em greve. Professor Amarildo, a gente viu a greve dos bombeiros que aconteceu em 2011, né, ter um apoio popular que é meio incomum, a gente não vê realmente no Brasil as pessoas apoiarem o movimento grevista, como aconteceu naquela greve dos bombeiros, iniciada no Rio de Janeiro, que depois se espalhou para outros estados. Foi assunto aqui do Participação Popular, inclusive. O que explica esse apoio especificamente numa greve dessa? O que essa greve teve de diferente para atrair esse apoio da sociedade? Fabrício, eu acho que esse é um dos pontos centrais no debate sobre greve no setor público. Está muito relacionado à imagem que o cidadão tem da instituição e das pessoas que compõem uma determinada instituição. Nós sabemos hoje que, né, quando acompanhamos aí no rádio, na televisão, resultados sobre pesquisas de opinião a respeito, né, do conceito que fazem das instituições brasileiras, o Corpo de Bombeiros é uma das instituições que está sempre entre as primeiras, né, bem conceituadas pelo cidadão. Infelizmente, né, quando nós tratamos do conjunto dos servidores públicos, principalmente depois da Constituição de 88 e principalmente durante o período do governo Collor, houve uma disputa com a opinião pública e uma construção de um conceito negativo sobre o papel do servidor público. Foi na época do enxugamento do Estado, da máquina. Começa com o Collor, né, e se aprofunda até com o processo de reforma do Estado. Que é a filosofia neoliberal, né, de governo. Principalmente ali durante a década do início, principalmente da década de 90. Uhum. E eu entendo que a greve, ela acaba por aprofundar um pouco esse desgaste na imagem do servidor. Então, é importante, inclusive, para o servidor público e suas entidades representativas, a busca de outros mecanismos. E aí acho que o deputado, alguns dos nossos ouvintes, levantaram a questão da regulamentação novamente. Uhum. É importante, por exemplo, ter uma data para se apresentar uma proposta, para se sentar à mesa e fechar. Caso não se feche, deve ter regulamentos. Por exemplo, muitos países têm um prazo para que se avise ao governo e à população antes de se deflagrar uma greve. Uhum. Esse é um outro aspecto importante. Um terceiro, para ficar nesses três, é regular os setores críticos, como saúde, educação, segurança pública. Um de nossos ouvintes levantou essa questão, acho fundamental. Então, a regulamentação ela é fundamental para isso. Acho que evitaria o desgaste, inclusive, porque
O Estado tem um papel muito importante e os servidores têm um papel muito importante para a população. O desgaste na imagem não é bom para ninguém. Ou seja, isso depende muito aqui do Legislativo, então, né? A sociedade deveria cobrar do Legislativo, então, justamente, que aprovasse a regulamentação logo? Eu entendo que do governo de forma geral, do Legislativo primordialmente, porque é a casa que faz essas regulamentações. Mas alguns projetos nós sabemos que são de iniciativa do Poder Executivo e é importante que sejam encaminhados, né? Eu não estou discutindo aqui o mérito, o que é que tem que ter num projeto como esse, embora eu tenha levantado aqui alguns aspectos que eu considero extremamente importantes. Chegou aqui pelo Twitter, né, uma sugestão aqui do Luca Vetron, ele não tem o nome dele aqui, né, mas esse é o endereço dele no Twitter, né? O que os convidados pensam sobre a fixação de uma data base para reajuste salarial como forma de redução das greves? Que foi o que o professor Amarildo acabou de falar, né? Exatamente, eu pergunto isso para o Sérgio Ronaldo aqui da Condicef. Já seria alguma coisa, Sérgio? Essa data, ela existe na Constituição, mas evidentemente é descumprida paliativamente, anualmente pelo governo. Felizmente, quando a gente faz essas movimentações, lá nas prerrogativas da Constituição, tem dizendo que anualmente o governo tem que fazer a correção, pelo menos linear, do conjunto do funcionalismo. Mas isso vem sendo descumprido, isto desde do governo Fernando Henrique Cardoso para cá. Linear nunca mais se teve. E, evidentemente, o que tem acontecido depois de algumas pressões são alguns reajustes pontuais. Nós achamos que a visão de dar para alguns e para outros não, isso depende da pressão que acontece em algum momento. Então, até a concordar com a opinião que o deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou, nós temos, evidentemente, praticamente quase 10 projetos de leis aqui no Congresso Nacional que trata desse tema. Vários apensados aí ao projeto da Rita Camata, mas esse projeto que nós discutimos com o Executivo, passamos 3 anos discutindo, ele é um projeto consensual, com as centrais, com a CUT principalmente, com a Condicef, as maiores entidades deste país e com o governo. Se esse projeto viesse para aqui, nós temos convicção que, é evidente, ele iria ser aprovado rapidamente, até pelo tema do momento que está pegando. Caráter de urgência. Exato, agora, né? Em caráter de urgência, porque tem o consenso dos trabalhadores e do governo. Não sei por que ele está engavetado lá no Ministério do Planejamento. E, evidentemente, a questão das greves está lá contido, o que pode, o que não pode, o que precisa, o que não precisa, quando. Agora, o que é importante é que está lá dizendo que anualmente o governo tem que sentar, tem período para apresentar as pautas dos servidores, para atender, para dizer se atende ou não, e que se usa a mesma metodologia que se aplica na iniciativa privada, apesar da lei, hoje, a 7783, que é do direito de greve da iniciativa privada, está sendo aplicada para o serviço público, a regra do direito de negociar coletivamente também não é dado esse direito concedido para o conjunto de servidores. Então, existe desacordo com relação a isso, aplica a lei para punir, mas a lei para obrigar o governo a atender às demandas de acordo com o que existe na iniciativa privada também não se aplica. Então, o que resolveria de fato era encaminhar os projetos para que a gente viesse para aqui dialogar com os parlamentares, dar celeridade no processo, porque eu tenho convicção que mais de 70% desse processo de greve seria evitado com um processo sério de negociação. Vamos dar de novo um pulo lá ao centro de Brasília com o Sandro Faria. Oi, Sandro. Oi, Fabrício. A Karen, ela é estudante, ela tem 18 anos e ela, assim, vai contar pra gente um pouquinho, né, Karen, sobre greves ao longo da sua vida, que por enquanto, né, você só viveu 18 anos ainda, mas você já enfrentou algumas greves já trouxeram transtornos pra você, né, Karen? Sim. Quais foram as piores? Greve de ônibus e greve na escola. Os professores da escola pública entraram em greve, né? E isso afetou muito os estudos, porque não estava tendo aula e atrasou para as provas, atrasou trabalhos e acabou diminuindo o tempo de férias, no recesso, acabou diminuindo tudo e aumentando as aulas nos sábados também, tendo que ir para a escola, né? Acaba que todo o planejamento de férias também acaba indo por água abaixo, né, cara?
Isso. A gente fez questão, Fabrício, de falar aqui com a Karen, que tem, como eu falei, só 18 anos, para mostrar também que é uma coisa geral. Quer dizer, a gente começou com algumas pessoas um pouco mais velhas aqui no início, durante o programa, mas não tem jeito. Afeta todas as faixas etárias, sim. Todo mundo, de crianças às pessoas mais velhas, acabam sendo afetadas. Você, por exemplo, falou de greve de ônibus. Como é a situação quando você chega numa parada de ônibus para ir para o trabalho ou para ir para a escola e não tem? É realmente um transtorno que a gente passa, né? Vai chegar atrasado no trabalho ou então na escola por falta de ônibus. É um descaso com todos os seres humanos que precisam desse meio de transporte, né? Para estar indo para a escola ou trabalho. Tá certo, Karen. Muito obrigado. Fabrício, acho que eu me despeço por aqui hoje, né? Tivemos várias opiniões. Algumas pessoas um pouco mais revoltadas, outras menos, mas a gente sabe que, enfim, viver em sociedade é isso, né? Exatamente, Célio. Legais as participações aí, é justamente a opinião do cidadão, como muitas que estão chegando para a gente aqui também, né? A gente já no final do programa, a gente só tem como passar rapidinho aqui por elas, né? Tem um comentário aqui que chegou pelo 0800 6969 do Franklin Delano Cavalcante brasileiro de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Também costuma colaborar por participação aqui, né? Grande abraço, Franklin. Ele faz um comentário. É de se lamentar que os funcionários públicos federais pensem que são donos do Brasil. Se não querem um emprego, peçam demissão e vão trabalhar em empresas privadas. O Serviço Público Federal não respeita nem a justiça nem as leis. A Maria da Conceição da Silva, de Boca da Mata, Bahia, comenta: a greve é um mal necessário, sendo que os trabalhadores têm direito de greve, mas não poderiam prejudicar ninguém. Perguntar de novo aqui para o Sérgio Ronaldo sobre esses prejuízos todos, Sérgio, que pessoas que estão tentando tirar passaporte para viajar para o exterior e não estão conseguindo, as empresas que estão com importações bloqueadas nos portos, enfim, todo mundo que está aí, gente que depende de medicamento e não está tendo acesso aos medicamentos por causa da greve, certamente vão buscar seus direitos, ou já a partir de agora, ou depois que a greve acabar. Deve haver ações judiciais e muito barulho ainda vem pela frente. Como que as categorias se preparam para isso? Assim, já existe a consciência de que isso pode vir a acontecer e de que forma atender a isso tudo? Olha, antes de comentar sobre isso, eu gostaria só de discordar do Frank, porque o servidor público não se acha dono do Brasil. Ele é parte integrante desses serviços públicos, como também são servidores públicos que têm seus direitos. Evidentemente, esse é um debate muito complexo, a gente precisaria de muito tempo para justificar isso, mas discordar, porque os servidores públicos estão legitimados para, nesse momento difícil, sabemos da compreensão, mas legitimados para estar com esse desafio, esse processo, porque, infelizmente, se estancou, como também existe na administração privada, mas só que lá tem um debate diferente. Lá é mais rápido porque tem os instrumentos que determinam isso. Na administração pública federal, infelizmente, ainda não foi regulamentado, por isso que, às vezes, as greves se estendem desse momento. Mas só para comentar sobre isso. E, com relação aos serviços que estão represados, geralmente, sempre quando terminam as greves, existe um debate de como a gente recompor essas demandas que ficaram represadas, recompor os dias que foram paralisados, isso em escala mais urgente. Como a Karen reclamou aqui, né, que ficou sem aula, teve... Exato, isso na área da educação, os professores readequam o calendário e é verdade, é um prejuízo, é verdade, mas a gente, por exemplo, na área de portos, aeroportos, a questão da Anvisa, dos setores que tem aí vários medicamentos, então, o governo ganhou uma ação que 70% tinha que voltar a trabalhar. Nós estamos cumprindo essa demanda. Então, se no caso dos medicamentos também? No caso dos medicamentos, dos portos, 70%. O problema é a força de trabalho que está inadequada. Nós estamos lutando por concurso público para que as agências possam atender a contento todas essas demandas de portos, de aeroportos. O problema é que só 70%, se fosse 100%, iriam ter problema do mesmo jeito. Nós precisamos discutir a questão do Estado. Falta gente, de qualquer forma. Falta gente, falta condições de trabalho, falta qualificação, falta capacitação. O que precisamos é sentar e discutir esses temas que também faz parte da melhoria do atendimento à população brasileira. Professor Amarildo, nós estamos já chegando no fim do programa aqui. Eu vou fazer a pergunta, então, para o senhor, com base nessa discussão toda que a gente está fazendo da greve. Que rumos que o movimento sindical brasileiro, então, deve tomar
A partir de casos como esse, é uma tendência que se mantenha o instrumento das greves, essas greves que são diferentes, por exemplo, das europeias, que são uma grevona, como a gente falou, uma grande greve geral assim, de 2 dias, e aqui no Brasil são categorias que entram em greves muito mais longas. Qual é a tendência que existe diante do movimento sindical brasileiro? Bem, Fabrício, eu penso o seguinte, que não há nesses movimentos de cunho político, grevista, enfim, nunca uma intenção deliberada dos atores, enfim, de prejudicar a sociedade ou de tomar conta do Brasil, como diz o nosso, né, ouvinte, mas é resultado de uma situação dada. Então, nós precisamos caminhar no sentido de buscar mecanismos que reduzam a necessidade de se fazer greve, embora eu ache, né, como já disse aqui, que a greve vai continuar sendo um instrumento utilizado. Não por acaso ele é regulamentado pela Organização Internacional do Trabalho para o mundo todo. Agora, ela não pode continuar da forma como está. Eu acho que aí tem um desafio muito grande do ponto de vista do governo, de trabalhar a regulamentação disso, o governo, eu digo, no sentido mais amplo, né, poder legislativo, inclusive, judiciário, tem um papel importante nisso, mas tem um desafio também grande do ponto de vista dos servidores e de suas representações, de trabalhar arduamente em cima de propostas, inclusive de formas alternativas de manifestação. Formas alternativas de manifestação, no meu modo de ver, é sempre um risco de se esbarrar na legalidade. Quer dizer, um dos princípios também da democracia, um dos pilares, é o Estado de Direito. Precisamos cuidar, por exemplo, liberação de catraca. É um risco, porque até onde isso não esbarra na legalidade. Quer dizer, precisa que esses movimentos também sejam talvez fazendo parte da regulamentação, desencadeados, né, dentro dos princípios de legalidade. E, no conjunto, eu deixaria uma mensagem que eu acho que no Brasil ainda nós precisamos avançar bastante no sentido de profissionalização cada vez maior do setor público. Esse acho que é o Poder Executivo Federal, enfim, a União, de uma forma geral, em seus poderes, no meu modo de ver, avançaram já relativamente, tem um caminho ainda a ser avançado, mas isso precisa estender a todos os níveis de governo, estaduais. Profissionalização de que forma? De construção de carreiras bem definidas, com estruturas salariais, estruturas de ascensão na carreira bem definidas. Você tem, por exemplo, um debate hoje. Você tem carreiras que têm uma ascensão num tempo mais curto, tem carreiras que têm ascensão num tempo muito mais longo. Aí o ideal é que você construa estruturações que o servidor ele saia de uma base até um topo da carreira dentro de um período de tempo que corresponde mais ou menos à vida útil de atuação dentro do Estado. Né? E a diferença deve ficar em torno aí de 80%, 100% entre a base e o topo. A literatura já discute isso no mundo. Então, essas questões que eu acho que ainda nós temos um espaço a avançar. No governo, na União, acho que avançamos mais, mas temos ainda estados e municípios, principalmente, muito a avançar nesse sentido. Bom, e nessa questão toda aí de carreira, de falta de funcionários no serviço público, né? Isso tudo vai ser discutido também no próximo Participação Popular, que nós vamos discutir a regulamentação de concursos, que ainda é necessário. A gente ouve alguns problemas, alguns escândalos, muita gente faz prova de concurso, fica completamente decepcionado com a qualidade das próprias provas, são diversas entidades aí fazendo, as taxas de inscrição muitas vezes são muito altas, existem ainda casos de fraude, de cola, de compra de prova, de vazamento de informações, esse tipo de coisa, e a regulamentação dos concursos públicos é uma ideia que está em discussão, vai ser o tema de debate do próximo Participação Popular, sexta-feira, ao vivo também, às 5 da tarde, aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara também, e você já pode começar a mandar suas perguntas, suas opiniões, imediatamente, ligando para o 0800 619 619, ligação é grátis,
mandando um e-mail para o participaçãopopular@câmara.gov.br e também no Twitter, mandando uma mensagem para o usuário @participaçãopop. Todos esses endereços da internet, não é nada demais lembrar, são sem cedilha, sem tio, sem espaço entre o participação e o popular, ou participação e o pop. Enfim, é o jeito padrão de se inscrever na internet. Então, a gente já espera, desde já, suas perguntas, seus comentários para o Participação Popular sobre os concursos, a regulamentação dos concursos públicos, próxima sexta-feira, ao vivo também, às 5 da tarde, aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara. Vou agradecer aos nossos convidados, professor Amarildo Baesso, sociólogo, professor de Gestão Pública de pós-graduação no IESB, Instituto de Educação Superior de Brasília. Muito obrigado por ter estado com a gente, professor. Eu que agradeço, quero deixar aqui uma boa tarde ao Sérgio, Fabrício e aos nossos participantes todos aqui. Maravilha. E Sérgio Ronaldo da Silva, membro da direção-geral da Confederação de Trabalhadores do Serviço Público Federal, Condicef. Muito obrigado por ter vindo aqui participar do programa com a gente, Sérgio. Por nada, Fabrício, professor Amarildo. Espero que esse foi um tema muito importante, já que está na ordem do dia. Espero que esse momento sirva de lição para que no futuro a gente possa estar construindo dias melhores e que até a semana que vem a gente possa estar chegando ao entendimento e retornando à normalidade a questão aí da greve, que para nós também é mais difícil fazer greve do que estar no dia a dia trabalhando no contexto do serviço público. Acaba sendo verdade, né? Bom, muito obrigado então a vocês, muito obrigado a você que nos acompanhou. Espero você, eu mesmo não vou estar aqui, eu volto daqui a 3 semanas, vou dar uma saidinha ali e já volto, mas espero que você já participe desde agora então do nosso programa de sexta-feira ao vivo, 5 da tarde, sobre regulamentação dos concursos públicos. Fabrício Rocha, mais uma vez agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.